Os gigantes são personagens regulares em contos de fadas e folclore. No entanto, havia gigantes da vida real que já viveram aqui na Terra. Eles eram excepcionalmente altos, com pesos pesados e apetites vorazes para combinar. Na maior parte dos casos, eles acabam com uma doença que ameaça a sua vida, pois os seus corpos não podem superar mais a sua altura e o seu peso. E pensando exatamente nisso, nesses gigantes, nós do canal Folclorizado decidimos trazer para vocês gigantes da vida real. Mas antes de começarmos a falar desses tais gigantes, já vai deixando aqui teu valioso legão, Subscreva o nosso canal e não esqueça de marcar o sininho das notificações. e sem mais delongas, bora pro vídeo! Olá pessoal, eu chamo Rito Paone. Aqui Merino. Muitas vezes os gigantes são vistos como exibições de círculos e uma confusão de estatísticas. Em vez de seres humanos que tinham os mesmos desejos e sonhos de suas vidas como o resto de nós. Então, sem querer enrolar muito, vamos mostrar esses tais gigantes da vida real. Fyodor Makhno. Fyodor Makhno nasceu em Kasyuk, que nesse caso situa-se na atual Bielorrússia. Ele nasceu em junho de 1978. O Fyodor começou a crescer rapidamente aos 8 anos e chegou a medir 200 centímetros quando tinha 14 anos de idade. E o Merino com 14 anos já media quantos centímetros? Metros. Aí estou falando de 1,54. Eu também media 1,50 alguma coisa. Não, eu era muito baixinho quando tinha 14 anos. Eu era 1,54. Mas o Fyodor Makhno já media 2 metros quando ele tinha 14 anos de idade. Usava roupas e sapatos feitos sob medida e dormia em uma cama personalizada. Quando ele tinha 14 anos, suas botas atingiram a cintura de uma pessoa de tamanho normal. E outras crianças meio que brincavam de esconde-esconde dentro dos sapatos dele. Era sapato manda fazer. Era manda fazer, o atual manda fazer, né? Makhno se juntou ao circo quando tinha 14 anos, mas começou a se apresentar aos 16 anos. Embora as fontes variam sobre a sua altura, ele alcançaria mais ou menos 2 metros e 50 centímetros ao se tornar um adulto. Os cientistas muitas vezes encontravam para pedir contratos para a posse de seu cadáver. Mas ele sempre se recusava, porque ele temia que eles pudessem tirar a sua vida, ou melhor, ele temia que pudesse ser assassinado. Mais tarde, ele casou-se com Efrosim Lebedeva. Efrosim Lebedeva. O nome vai aparecer aí embaixo. E essa tal mulher tinha 1 metro mais baixo que ele. E esse grande casal acabou tendo uma menina e 3 meninos. O Makhno tinha um enorme apetite. Todos os dias, ele consumia um farto café da manhã, com 20 ovos, 8 pães e 2 litros de café. Então o estômago dele era grande de acordo com a altura. Não é como uma pessoa gorda. Uma pessoa gorda quando come, quer comer mais e mais. E o corpo acaba ficando maior. Quanto maior for o corpo, maior é a probabilidade da pessoa comer mais e mais. E para o almoço, ele consumiu 1 kg de batatas, 2,5 kg de carne e 3 litros de cerveja. E para o jantar, ele conseguiu 1 pão, 15 ovos e 1 litro de leite. Infelizmente, ele acabou morrendo em 1912 com apenas 34 anos de idade. Adam Ryan. Adam Ryan é o único anão conhecido que acabou se tornando um gigante. Entenderam bem? Ele era um anão e acabou se tornando um grande gigante. O Adam nasceu em Graz, na Austrália, em 1899. Ele tentou se juntar ao exército quando a Primeira Guerra Mundial estourou, mas acabou sendo rejeitado por conta da sua altura, porque ele era muito baixinho. E naquela época ele media um mísero, sendo 1,38 m de altura. E como muitos sabem, um anão é uma pessoa que tem uma altura abaixo de 1,47 m. Mas ele não desistiu. As esperanças lhe levaram a tentar novamente no ano seguinte, aos seus 19 anos, mas foi rejeitado novamente. O Ryan começou a crescer aos 21 anos de idade, chegando aos impressionantes 2,16 m. Sua medula espinhal se curvou quando ele ficou mais alto, enquanto seu rosto e mandíbulas aumentavam. Ele passou por uma cirurgia para impedir que a glândula pituitária criasse mais hormônios de crescimento. A cirurgia não o impediu de crescer, mas apenas reduziu a taxa em que ele cresceu. Sua saúde foi afetada por sua condição e ele logo ficou cego de um olho e surdo em um ouvido. Em outra análise, sua espinha curva fez com que ele ficasse acamado. Meus amigos, infelizmente ele morreu aos 51 anos, depois de atingir uma altura de 2,34 m. Anna Einbad.
Anna Henning Buddes nasceu em Millbrook, que nesse caso é na Nova Escócia, em agosto de 1846. Ela era como qualquer outra criança, até que de repente começou a ficar mais alta. Aos 5 anos de idade, ela foi de 1,42 m e pesava mais de 45 kg. Quando ela tinha 22 anos, ela tinha 2,29 m e pesava 159 kg. Anna entrou no show business aos 16 anos. Ela frequentemente apareceu com o anão ao lado dela para obter mais efeito. Em julho de 1865, ela quase foi queimada em um incêndio que aconteceu em sua casa. Isso tudo aconteceu porque as escadas estavam em chama e ela era muito alta para conseguir pular uma janela. Ela foi salva quando funcionários quebraram as paredes e ergueram uma guindaste. Em 1871, ela conheceu outro gigante, que é o Martin van Burbeit, que tinha 2,21 m. Embora que muitos digam que ele tinha 2,34 m. Eles se casaram e eram exibidos em círculos como o maior casal do mundo. Sua casa era enorme como eles, com portas de 2,6 metros de altura e móveis extra grandes. E o casal, meus amigos, teve 2 filhos, mas infelizmente morreram após nascerem. O primeiro, uma menina que tinha 6,9 centímetros de altura e pesava 8 quilos. Ela morreu logo após o nascimento. O outro era um menino que tinha 76 centímetros de altura e pesava 10 quilos. E ele morreu 11 horas após o seu nascimento. E a Anna Buddes, infelizmente, morreu em 1888 com seus 41 anos de idade. Shang Hun-sing. Na década de 1840, Zhang Xinshan, também conhecido como Shang Hun-gun ou Shang Hun-sing, Shang Hun-gong ou Shang Hun-sheng. E como já deu para notar pelos nomes, eles são da China. O Shang Hun-sheng cresceu com 2,36 m de altura e foi nomeado membro da corte do imperador. Mais tarde, ele deixou a China para ir à Inglaterra, para o que deverá ser uma breve visita. Mas ele acabou gostando muito da Inglaterra e ficou 2 anos por lá. Durante esse tempo, que nesse caso são esses 2 anos, milhares de pessoas pagavam mais de 3 chelés para vê-lo. Zhang passou a visitar o resto da Europa e às vezes era exibido ao lado do anão. Em 1881, ele se juntou ao círculo de P.T. Barnum. Ele tinha muitas admiradoras e muitas vezes perguntavam se ele era casado. Zhang infelizmente morreu em 1893 e, segundo os seus desejos, seu funeral foi assistido por 50 amigos e o seu caixão, como esperado, tinha 2,6 metros de comprimento. Joseph Edward Beaupre. Joseph Edward Beaupre nasceu em William Butch, no Saskatchewan, que nesse caso foi no dia 9 de janeiro de 1881. Seus pais tinham uma estatura mediana. Então ele foi até os 3 anos quando começou a crescer anormalmente. Quando ele tinha 9 anos, ele já havia superado a altura dos seus pais. Aos 12 anos ele tinha 1,98 m. E aos 17 ele tinha 2,16 m. Foi nessa idade que ele levantou um cavalo de 363 kg. O Joseph continuou crescendo até atingir a marca de 2,51 m. Isso tudo em 1904. Ele usava gigantescos sapatos feitos sob medida do tamanho de 22 sapatos. E ele tentou se tornar um cowboy. Mas ele abandonou os seus planos, porque os seus pés tocavam o chão quando ele estava em cima do cavalo. Aos 21 anos de idade, ele se juntou a um circo. Isso o abalou e muitas vezes teve problemas para dormir. Ele também sofria de tuberculose, o que o fez tossir muito. E infelizmente, em 1904, ele acabou morrendo no dia 3 de julho, aos 23 anos de idade. O circo recusou-se a pagar suas despesas de enterro e o seu pai era muito pobre para arcar com isso. Em 1907, seu cadáver foi encontrado em um hangar abandonado por um circo. O corpo foi levado à Universidade de Montreal, onde foi mumificado e armazenado. Em 1970, seu descendente, Ovle L'Espérance, descobriu seu corpo e pediu à universidade que o liberasse para o enterro. Inicialmente, a universidade recusou-se por preocupações de que alguém pudesse roubar o cadáver. Eles finalmente o liberaram e o corpo de Joseph foi cremado em setembro de 1989, 85 anos após sua morte. E como vocês podem ver e analisar, a lista das pessoas gigantes da vida
vida real é enorme, que se nós formos a falar de todos os gigantes da vida real, iremos acabar todo dia a falar dessas tais pessoas. E no vídeo de hoje nós só selecionamos apenas 5 gigantes da vida real. E se vocês gostaram do vídeo e querem a parte 2 desse vídeo, é só deixar um valioso like, porque nesse vídeo nós queremos a meta de 50 likes. Se formos chegar aos 50 likes, iremos trazer a parte 2 desse vídeo sem nenhuma falha. E comente o que você achou desse vídeo, o que você achou desses gigantes da vida real, para ti qual é o gigante que te surpreendeu. E partilhe esse vídeo com as demais pessoas, principalmente aquele teu amigo, sim, aquele teu amigo que joga basquete, que diz que é a pessoa mais alta do planeta Terra. E diga ele que é para meu amigo, existem várias pessoas altas aqui no planeta Terra, mais que você. E se ele for a te perguntar quem é essa tal pessoa, diga ele a ser o canal Full Curiosidade 100%. E assista a todos os vídeos no nosso canal, porque o nosso canal traz bons vídeos. Vídeos de curiosidades, polêmicas, lendas urbanas, vídeos engraçados. Qualquer tipo de vídeo que você deve assistir, é só assistir aqui no nosso canal. E não se esqueça, meu amigo, faça tudo com full curiosidade 100% nessa quarentena. E fica à espera do próximo vídeo.